Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida e abençoando a sua casa. Sejam bem-vindos a mais uma Quinta da Graça, esse momento que nós temos de reflexão e oração. Hoje a nossa Quinta da Graça está coincidindo com a Quinta da Semana Santa. Então, hoje nós vamos ter uma programação diferenciada, vai ser especial por conta de ser a Semana Santa. O tema será tratado a respeito dessa última semana, que fala nas Sagradas Escrituras a respeito da vida de Jesus, o seu caminho para a crucificação, a qual acontece na sexta-feira, sexta da paixão, onde de fato Jesus morre. Tem o sábado de Aleluia, que é aquele sábado de descanso de toda a obra que Jesus fez, e culmina com o domingo da ressurreição. Então, por conta desse momento especial do nosso calendário cristão, nós temos uma parceria com a FATIP, a Faculdade de Teologia da nossa Igreja Presbiteriana Independente. Então, nessa parceria, os professores da FATIP fizeram algumas séries de vídeo, a qual nós vamos trazer para que você medite a partir da reflexão desses professores, que são pastores também, que são homens estudiosos das Sagradas Escrituras, a qual nós temos muito a aprender com eles. É uma forma também de a gente trazer outras pessoas para essas nossas reflexões, para você não ficar enjoado só de mim, né? Então nós vamos poder trazer durante essa Semana da Paixão, esses vídeos, desses estudos, desses professores da FATIP. E já vai começar hoje. E aí, como é uma semana especial, então vai ter vídeo amanhã, vai ter vídeo sábado e vai ter vídeo domingo também, a respeito dessas reflexões da semana da paixão, da Páscoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu vou fazer essa abertura aqui, com a leitura, com a oração, a gente vai colocar um cântico, e aí você vai ficar com o resto aqui da nossa transmissão, será com a fala do professor, a qual hoje a primeira fala é do pastor Valdinei, professor da FATIP, também pastor da Catedral Evangélica, a primeira IPI de São Paulo, uma palavra muito abençoada que você vai se enriquecer muito, vai poder meditar nessa semana a respeito desse momento precioso para a fé cristã, que foi a paixão de Jesus. Tão necessária porque se não fosse a paixão de Jesus, a sua morte e ressurreição, nós não seríamos salvos e a nossa fé não faria sentido nenhum. Então, é sobre isso que vai ser tratado durante esses 4 dias. Amém, queridos? Eu quero fazer uma leitura num texto de Isaías, capítulo 50, porque você tem lá no 53, falando sobre o servo sofredor, a qual na expressão hebraica é muito conhecida na teologia chamado de Ebed Yavé, o servo sofredor, que é Jesus Cristo, aquele que veio na sua primeira vinda, que é justamente a paixão, para dar sua vida por nós. Então, os 53 é aquele texto que fala desse servo sofredor e a sua morte na cruz. Mas, aqui no 50, fala também, nessa passagem desse servo sofredor, ele fazendo como se fosse uma oração, uma conversa com Deus e trazendo para nossos corações uma parte do que é a sua vida e o seu ministério. Essa passagem que eu vou ler, que é o Salmo Isaías 50, a partir do versículo 4, traz como título o sofrimento e a fidelidade do servo sofredor, que é uma referência a Jesus Cristo. Isaías falou muito sobre o servo sofredor. Então, eu vou fazer essa leitura, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Isaías, capítulo 50, versículo 4. A minha versão, como eu sempre leio aqui, é a Nova Almeida Atualizada. Ela não diferencia muito da revista atualizada, a qual a maioria de vocês tem em casa, mas ela muda uma palavra ou outra para trazer mais claridade ao texto e principalmente para ser palavras que a gente tem costume de usar no dia a dia, porque a gente sabe que muitas palavras caem no desuso, e às vezes as Bíblias mais antigas usam palavras que a gente nem sabe mais qual é o significado. Então essa Bíblia traz essas palavras novas, a qual a gente compreende melhor. Então preste atenção nessa leitura que eu vou fazer, de Isaías 50, versículo 4, sobre o sofrimento e a fidelidade do servo do Senhor, que diz o seguinte: o Senhor Deus me deu uma língua erudita, sábia, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs,
Desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, nem me retraí. Ofereci coisas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiram em mim. Porque o Senhor Deus me ajuda, por isso não serei humilhado. Por isso fiz o meu rosto como uma pedra e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem ousará entrar em litígio comigo? Compareçamos juntos diante do juiz. Quem é o meu adversário? Quem se aproxima de mim? Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem poderá me condenar? Eis que todos eles envelhecerão como a roupa. A traça os comerá. Quem de vocês teme o Senhor e ouve a voz do seu servo? O servo é ele, né? Aqui servo está com a palavra, está com S maiúsculo. Aquele que anda em trevas sem nenhuma luz. Confia no Senhor, confia no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Todos vocês que acendem fogo e se armam com flechas incendiárias, andem entre as labaredas de fogo de vocês e entre as flechas que vocês acenderam. De mim lhes sobrevirá isto. Vocês se deitarão em tormentos. Então, aqui fala desse momento em que Jesus está passando já, por um momento de julgamento injusto, por um momento de sofrimento, onde as pessoas começam a querer humilhar, querem bater nele, querem envergonhá-lo. Então, essa passagem ela é muito emblemática para esse momento de sofrimento, a qual a quinta-feira já representa, que Jesus ele foi entregue às autoridades por Judas já na quinta-feira. Então, aqui já começa todo o sofrimento do servo de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor, a qual, de livre e espontânea vontade, entregou a sua vida por nós. Amém, queridos? Vamos orar agora, a gente vai ter depois um pequeno hinozinho para preparar o seu coração para a mensagem que nós vamos colocar em seguida. Pai amado e querido, obrigado, Senhor, por tua graça e bondade, Senhor, ter nos acompanhado durante toda a semana e os nossos corações, ó Deus, nesse momento em que nós passamos do calendário cristão, os nossos corações, Senhor, se abrem, Senhor, para tuas verdades, se entristece com o que Cristo passou, mas se alegra com os efeitos desse sacrifício. Porque o próprio Isaías, narrando, Senhor, o sofrimento do servo sofredor, fala que a ti, Senhor Deus, agradou moê-lo, fazendo enfermar. Por quê? Porque tu viu a herança de Jesus Cristo, que são todos os salvos que nele têm fé. Então nós te agradecemos por isso, Senhor. E que os nossos corações, ó Deus, entendam as verdades, Senhor, do Evangelho e dessa semana, Senhor, para que a gente leve mais a sério a nossa fé, leve mais a sério o nosso discipulado, a nossa caminhada com Jesus, vivendo uma vida santa, mas também uma vida comprometida com a missão, para que a morte de Jesus Cristo salve tanto a mim que tenho fé, mas salve aquele também que ainda precisa, Senhor, crer nele. E assim eu seja um cooperador no reino de Deus. Abençoa, Senhor, cada um de nós e faz com que essa semana, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, toque em muitos corações, sejam pela palavra pregada, seja pela palavra encenada, como acontece em muitas igrejas que fazem, Senhor, peças teatrais, seja a palavra cantada através de cantatas de Páscoa, ou enfim, Senhor, como essa palavra dessa semana dos feitos de Jesus forem proclamados, que gere fé no coração das pessoas, comprometimento, restauração, traga consolo, conforto e a alegria da salvação. Nós pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa cada irmão, cada irmã que nos acompanha, Senhor, onde eles estiverem, Senhor, concede, Senhor, a tua graça. E que essa semana seja uma semana de bênção, de riqueza espiritual para cada lar a qual, Senhor, nós oramos, Senhor, que está conosco aqui. É em nome de Jesus que nós te louvamos e te agradecemos por tudo, ó Pai. Amém. Amém. Então, mais uma vez eu quero dar boas-vindas a você que nos acompanha,
Que Deus abençoe. Fique com o louvor e com a mensagem do reverendo Valdinei. Jesus levou os 12 para um lugar à parte e disse: ouçam com atenção. Estamos a caminho de Jerusalém. Tudo o que está escrito nos profetas a respeito do Filho do Homem vai acontecer. Ele será entregue aos romanos, que vão caçoar dele e cuspir nele. Depois ainda irão matá-lo. Mas em 3 dias ele retornará vivo. Mas eles não entenderam absolutamente nada. Olá, seja bem-vindo ao Paixão em Foco, essa atividade promovida pela FATIP como uma forma de levá-lo para a Semana Santa, para os acontecimentos que são centrais na fé cristã e que se constituem no núcleo do Evangelho. Quero convidá-lo para examinar comigo os acontecimentos que antecedem a crucificação de Jesus. Nem sempre nós temos consciência, mas boa parte daquilo que nós temos nos evangelhos, que foi dito por Jesus, ou de atos que foram realizados por Jesus, aconteceram na última semana do ministério de Jesus. Para você entender o que eu estou dizendo, faço referência a algumas porções desses acontecimentos, como eles aparecem registrados nos evangelhos. 1/5 daquilo que nós encontramos no evangelho de Mateus foi registrado a partir dos acontecimentos da última semana de vida de Jesus, da última semana de ministério. 1/3 do Evangelho de Marcos também é de material feito a partir daquilo que Jesus disse e fez na sua última semana. 1/6
do Evangelho de Lucas também compreende esse material da última semana de Jesus. E metade do Evangelho de João diz respeito aos acontecimentos que antecederam a crucificação e que estão entre o que nós chamamos de Domingo de Ramos e o Lava-Pés. Esses acontecimentos, que compreendem do Domingo de Ramos até a quinta-feira, quando se dá o Lava-Pés, esses acontecimentos estão sob o que nós podemos chamar de sombra da cruz. Jesus já se aproximava do momento da crucificação e tudo aquilo que ele disse, tudo aquilo que ele fez, tinha um potencial, um valor instrutivo para que nós pudéssemos entrar no momento da crucificação e em tudo aquilo que a crucificação significa para a nossa fé. Assim, eu quero convidá-la para que venha comigo e que percorramos esses dias que antecedem a Semana Santa. Você tem na tela o dia correspondente, a referência bíblica, para que você possa depois fazer a leitura pausadamente e possa aprofundar-se em cada um desses dias da semana e os respectivos acontecimentos que são narrados nos evangelhos. Comecemos pelo domingo. No domingo nós temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Na segunda-feira nós temos a purificação do templo. Na terça-feira temos um dia de debates, também no templo, com os fariseus e escribas, ensino, e o retorno de Jesus para Betânia com a unção em Betânia. Na quarta-feira, nós não temos registro de atividade de Jesus, mas temos a traição de Judas. E na quinta-feira, temos o lava-pés e a instituição da ceia do Senhor, que é central para a nossa fé. Então, retomemos o domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quero compartilhar com você uma pequena história, uma história ficcional, mas a ficção ela pode ser muito útil à fé, num exercício de imaginação, apontando para verdades que são centrais na nossa fé. Essa pequena história de ficção que eu li há algum tempo atrás, essa história diz o seguinte: o jumentinho acordou na segunda-feira, bem disposto, se espreguiçou e depois resolveu que ele iria dar uma volta pelas ruas. E ele foi para as ruas com a expectativa de que ele seria reconhecido pelas pessoas. À medida que ele caminhava, as pessoas passavam indiferentes a ele. A certa altura, o jumentinho dizia: "Ei, gente, eu estou aqui novamente." Ficando ainda mais frustrado diante do não reconhecimento das pessoas, ele se dirigiu a um mercado que havia na região e o empurraram do mercado, dizendo: "O que é que você faz aqui, seu jumento? Saia daqui imediatamente." E ele ficou muito frustrado, extremamente frustrado, caminhou em direção à sua casa e quando chegou, a sua mãe percebeu que ele estava muito triste, muito frustrado. Perguntou o que havia acontecido com ele e ele disse: "Mãe, aquelas pessoas que ontem colocaram ramos pelo caminho, aquelas pessoas que estendiam as suas vestes, que gritavam hosana, elas não notaram a minha presença. Ninguém deu a mínima para mim." E a mãe do jumentinho, brincando com ele, carinhosamente, assim disse para ele: "Seu bobinho, você não entendeu nada. Não era para você, era para Jesus. Toda aquela festa era por conta de quem você levava, quem você carregava." Eu gosto muito dessa pequena história para crianças porque ela captou aquilo que é essencial da nossa relação com Jesus e dos acontecimentos da Semana Santa. Muitas vezes nós nos esquecemos que a nossa vida cristã diz respeito a Jesus e que Jesus é o centro. E pensamos que somos nós que merecemos o louvor, somos nós que precisamos do reconhecimento,
pensamos que diz respeito a nós, quando na verdade diz respeito a Jesus. Quando nós enfocamos a entrada de Jesus em Jerusalém, a humildade de Jesus em montar um jumento, diferentemente dos generais romanos que voltavam nos seus cavalos, entravam em Roma como vitoriosos, Jesus entrou de modo humilde. E essa humildade que há em Cristo deve haver na vida dos discípulos, em não buscar atenção para si mesmos, mas dar toda a glória, todo o louvor e toda a atenção para Jesus. Quando você estiver no Domingo de Ramos, lembre-se disso. Não é a respeito de você, não é a meu respeito, é a respeito de Jesus. Quando levamos Jesus na nossa vida, toda a glória, toda a honra devem ser dadas sempre a Ele e nós não ficaremos frustrados com isso. Na segunda-feira, Jesus visitou o templo em Jerusalém e ele agiu de modo drástico, purificando o templo, expulsando aqueles que vendiam, aqueles que faziam comércio na casa de Deus. Jerusalém era um lugar de peregrinação. O templo ocupava um lugar muito importante no imaginário do povo de Israel. O templo havia sido construído, o primeiro templo, construído por Salomão, havia sido destruído por Nabucodonosor, reedificado por Zorobabel e depois ampliado, embelezado sob o governo de Herodes o Grande. Todo o povo de Israel e também estrangeiros iam para adorar a Deus em Jerusalém, mas quando chegavam, acabavam encontrando o comércio instalado em Jerusalém. Eles tinham de fazer o câmbio das moedas, havia também a taxa do templo, o imposto do templo, e tudo aquilo estava estruturado para arrecadar dinheiro. Jesus mostrou a sua indignação com aquilo, expulsando os cambistas, virando as mesas e agindo de uma forma drástica em relação àquele comércio e dizendo: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Há uma expressão do exegeta C.H. Dodd que assim diz. Ele diz que os judeus esperavam que o Messias purificasse Israel dos gentios e Jesus desejava purificar Israel para os gentios. Jesus queria que Israel fizesse missão na direção dos gentios. Para isso, havia a purificação do templo. Mas mais do que isso, ao expulsar os cambistas, ao dizer a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, Jesus estava enfatizando aquilo que ele já havia dito, noutro contexto, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, quando ele disse aqui, referindo-se à sua pessoa, à sua morte, à sua ressurreição, ele disse: aqui está quem é maior que o templo. Aqui está quem é maior que o templo. Na nova dispensação, ou seja, depois da morte e ressurreição de Jesus, nós entendemos que qualquer casa de adoração que seja erguida é um lugar no qual nós nos reunimos para adorar a Deus. E Jesus é e sempre será maior do que qualquer templo, e nós devemos manter a nossa atenção permanente para que o templo, aquilo que é meio, não se transforme num fim e roube a adoração que é devida somente a Deus. Na terça-feira, Jesus retorna ao templo e ele confronta os fariseus, os escribas, é confrontado por eles, eles novamente fazem as armadilhas para tentar enredar Jesus em alguma contradição. É um dia intenso de debate, dia no qual Jesus tem de lidar com a hipocrisia deles e ele realiza aquilo que ele havia realizado durante os últimos 3 anos do seu ministério. Ensina, 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 nesse que será um dos dias também de muita exaustão no ministério de Jesus. E por fim, ele retorna para pernoitar em Betânia. E lá em Betânia, na casa de Simão, o leproso, uma mulher se aproxima de Jesus e tem aquele gesto
tão bonito de derramar um perfume precioso ungindo Jesus. E recebe da parte de Jesus o seguinte elogio, diz Jesus, que derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Aquilo que os discípulos e os apóstolos não estavam entendendo, aquela mulher captou e fez daquele gesto o seu gesto de carinho, de consideração, de respeito para com Jesus. E eu chamo a sua atenção para o senso de oportunidade, de momento para o gesto daquela mulher. Ele diz que ela o fez para o seu sepultamento. Há um momento certo para fazer e para dizer as coisas, e nós devemos aproveitar esse momento. No dia seguinte já seria tarde, mas a mulher aproveitou aquele dia, aquele momento e fez o seu gesto de amor, o seu gesto de consideração para com Jesus. Qual é o gesto que Deus pede de você? O que é que pode ser feito hoje, que pode ser feito nesse momento na sua vida? Não deixe para amanhã, quando Deus tocar o seu coração na direção de algum gesto, de alguma atitude de fé, faça isso no momento em que precisa ser feito. Aquilo levou alívio para Jesus, trouxe conforto para o coração de Jesus no momento de muita tensão na vida de Jesus. Nós avançamos para a quarta-feira. A quarta-feira é o dia sobre o qual os evangelhos silenciam a respeito das atividades de Jesus. Não há menção sobre o que teria feito Jesus. Certamente foi um dia de descanso, um dia de comunhão com o Pai, um dia no qual Jesus recolheu-se para enfrentar aquilo que viria na quinta-feira e depois na sexta-feira. Mas, embora não haja menção a atitudes de Jesus, há menção à atitude de Judas. Diz o Evangelho, ou melhor, dizem os Evangelhos, que nesse dia, na quarta-feira, Judas, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes e propôs: que me quereis dar, e eu vou-lhe entregarei, e pagaram-lhe 30 moedas de prata. Foi o dia em que Judas vendeu Jesus, traiu Jesus por 30 moedas de prata. É isso que está registrado na quarta-feira. E com isso nós chegamos à quinta-feira, ao lava-pés e também à instituição da ceia do Senhor, ceia que nós celebramos sempre na igreja, recordando e obedecendo aquilo que Jesus mandou que nós fizéssemos. Quero pedir a sua atenção para a leitura de 2 versículos no Evangelho de João, capítulo 13. São os seguintes: sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Eu disse para vocês que o Domingo de Ramos marca a humildade de Jesus e a humildade que deve haver na vida do discípulo, da discípula de Jesus. Bem, a quinta-feira é uma espécie de colação de grau, uma espécie de formatura na escola, no discipulado da humildade. Preste atenção no que diz esse versículo que nós lemos. Sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos. É uma expressão muito forte. Às vezes nós lemos e não damos a atenção devida a essa expressão, que o Pai tudo confiara às suas mãos. Com as suas mãos, Jesus havia curado enfermos pelo toque. Com as suas mãos, Jesus havia acalmado tempestades. Com as suas mãos, Jesus havia expelido demônios. Todo o poder o Pai confiara às mãos de Jesus, diz o texto no Evangelho de João. E o que é que Jesus, tendo
todo o poder em suas mãos, o que é que Jesus faz? Jesus tira a sua vestimenta, toma uma toalha, toma uma bacia e ele lava os pés dos discípulos, numa lição, num exemplo de humildade. Como que dizendo, se vocês ainda não entenderam que o ministério ao qual eu estou chamando vocês é o ministério do serviço, eu farei esse gesto final, para que vocês não tenham dúvidas que vocês foram chamados para servir. E ele diz, no final desse gesto, bem-aventurados sois se praticardes. Eu, sendo o mestre, dei o exemplo. Agora, façam vocês. Imitem aquilo que eu fiz. Todo o poder estava nas mãos de Jesus e ele usou as suas mãos para o serviço mais humilde, que era o de lavar os pés daqueles que chegavam para as refeições, para um banquete. Era o serviço do escravo, era o serviço daqueles que ocupavam na escala social o lugar mais baixo. E ele fez isso, mostrando que, para o cristão, o grande privilégio é o privilégio de servir. E que, na lógica do mundo, uma pessoa é importante quando ela é servida, quando ela tem serviçais à sua disposição. Mas, na lógica do reino, nós somos chamados a servir. E nós nos tornamos fiéis a Deus, demonstramos a nossa fidelidade, quanto mais nós nos dedicamos ao serviço. Jesus, por fim, instituiu a ceia, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós. Tomai, comei, fazei isto em memória de mim. Isto é o meu sangue derramado em favor de vós. Bebei dele, todos vós, fazei isto em memória de mim. No Evangelho de João, falando que ele é o pão que desceu do céu, Jesus, ao final do discurso que ele apresentou sobre ser o pão que desceu do céu, ele disse assim, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, comemos do pão, bebemos do cálice, nós estamos nos alimentando de Jesus, da vida de Jesus, do Espírito de Jesus. E o resultado deverá ser uma vida de humildade, uma vida de serviço, uma vida de dedicação a Jesus. Servir não é fácil, servir cansa. O orgulho está implantado no nosso coração e naturalmente nós somos inclinados ao orgulho, por isso é tão difícil a humildade se instalar no nosso coração e seguirmos o exemplo de Jesus. Mas cada vez que nós comemos do pão, bebemos do cálice, nós nos alimentamos de amor, nós nos alimentamos da vida de Jesus, nós comemos e bebemos amor, para que esse amor se transforme em serviço ao próximo. Lembre-se que as mãos que tomaram aquela bacia, a toalha, e lavaram os pés dos discípulos, inclusive de Judas, que depois iria se esgueirar noite adentro para entregar Jesus. Aquelas mãos que haviam recebido todo o poder, que pegaram a bacia, a toalha, lavaram os pés de Jesus, estariam pregadas na cruz por mim e por você. Mas esse é o tema do próximo momento de reflexão, Paixão em Foco. Que Deus o abençoe nesta semana e lhe dê uma Páscoa feliz no poder da ressurreição.